Porque o que você pode fazer contra a palavra de 2 policiais? Nada. A jurisprudência brasileira hoje é quase predominante no sentido, os policiais são agentes públicos e os agentes públicos no Brasil devem gozar de confiança. A fé pública significa que presume-se que o policial, pelo exercício profissional dele, o que ele fala é verdade. Que essa distinção de tratamento da palavra do policial por ele ter fé pública faz com que ele fique num outro patamar em relação aos outros atores do processo. O grande problema de assumir que a palavra do policial como testemunha tem um valor probatório maior do que outras pessoas, não é no sentido de descredenciar ou desqualificar este policial, mas o policial é um ser humano. Esta memória também, que é humana, desse policial, está submetida a esses naturais processos de degradação, de esquecimento e interferência. Mais de uma vez eu já presenciei o juiz lendo o boletim de ocorrência para o policial, para ele se recordar daquela ocorrência. E aí isso é repetido em juízo como se ele estivesse lembrando do fato que, na verdade, ele não se recorda. Então é muito comum depoimentos idênticos. Se você pega um flagrante de droga, por exemplo, os depoimentos dos policiais, eles são absolutamente idênticos. E provavelmente não existe o depoimento de todos eles. É um depoimento que é feito e depois ele é reproduzido para os outros assinarem igual. Vi alguém atitude suspeita, abordei aquela pessoa, constatei que ela estava praticando um crime. Em geral, são frases que servem para qualquer ocorrência. É o mesmo texto que vai ser repetido até o final do processo, como se a palavra do policial fosse, ao mesmo tempo, uma ordem de prisão e uma decisão judicial. A utilização da justiça, dos depoimentos policiais, majoritariamente para a condenação de pessoas, sobretudo no caso de tráfico de drogas, um instrumento que eu chamaria de suborno racial. O ponto em que a justiça credibiliza o policial, que é o trabalhador, muito mais próximo do réu do que do juiz, e racialmente muito mais próximo do réu também do que o do juiz. Ele serve de um tipo de suborno racial para empoderar a figura do policial e, ao mesmo tempo, para legitimar a ação da justiça, que também permite que a justiça não se esforce na produção de mais provas, porque existe um depoimento importante ali, credibilizado não apenas pela justiça, mas pela sociedade, e que garante a condenação da pessoa, mas esvazia, tira do juiz o lugar do carrasco. Quando a gente questionava, né, mas por que você acolhe a narrativa policial e tal? Mas é o que eu tenho para trabalhar, e se eu não acreditar nessa palavra, eu não vou punir ninguém, ou eu não vou prender ninguém, né? Se eu desconfiar o tempo todo, eu vou desprestigiar o papel do policial. A prevalência do discurso do depoimento policial, ela é uma jurisprudência já cada vez mais questionada, tão equivocada quanto recorrente, e que se presta a criar um atalho para o trabalho que o Ministério Público deveria fazer, que é o trabalho de investigar. Me veio a ideia de que é uma mobilização, é um repertório de crenças que torna possível essa absorção da narrativa policial como uma verdade jurídica, né, para subsidiar uma verdade jurídica. É uma verdade policial atualizada como verdade jurídica. Inaceitável que exista uma súmula como a súmula 70, é inaceitável que a voz do policial como único testemunha seja aceito diante da grande quantidade de pessoas que estão presas em um sistema penitenciário também falido. É isso mesmo, sabe? Joga o preto ou no cemitério ou dentro da cadeia. Joga o favelado ou no cemitério ou dentro da cadeia. Tiveram o cuidado aí redacional de dizer que não é automática a condenação de quem quer que seja baseada no depoimento exclusivo dos policiais. Mas aí é a tal história, a distância entre o texto da súmula e a realidade. Quando nós fomos olhar as sentenças, o mundo das sentenças não era dessa redação bem sofisticada da súmula 70, não. Era o inverso, era se os depoimentos policiais eles eram convergentes, bastavam os depoimentos policiais para sacramentar a condenação. Resulta curioso,
porque los jueces no tenemos presunción de veracidad. Tenemos que justificar nuestras decisiones y explicarlas, pero de repente al policía se le da algo así como una presunción de que todo lo que diga es cierto. No, no puede ser. Não pode ser em absoluto. Se eu tenho apenas eles, de um lado, policiais, e do outro, acusado, confiar no acusado ou confiar nos policiais é uma questão de fé. E um sistema de justiça não pode estar baseado na fé. Ele tem que estar baseado em algo que possa efetivamente ser demonstrado. Creo que neste terreno todo lo que sea conferir un tratamiento privilegiado a las actuaciones policiales y a sus manifestaciones es una quiebra del Estado de Derecho en el proceso penal.